não pode apagar a imagem de que esse Flamengo precisa evoluir. Claro. Acho que é muito pelo que o Flamengo é, pelo que o Flamengo investe, pela qualidade que tem. A gente viu nos últimos jogos de Libertadores. Só que quando eu olho também para esse Flamengo, eu acho que quando o Flamengo tropeça contra o Palestino, estava até vendo aqui dia 7 de maio, a gente sentou aqui e falou muito do que não estava acontecendo do trabalho do Tite. Sim. Não é que o Tite não sabe mexer peça, não serve para esse time, não é isso. A gente nunca precisou subir um tom aqui para agradar quem, sabe, acaba sendo um pouco oportunista de resultado, que hoje deve achar que está tudo ótimo. E talvez não esteja tudo ótimo ainda. Mas eu vejo que até ali, para mim, era um trabalho. E aí, naquele dia 7 de maio, ficou aquela coisa, aquele papinho, né? Não, porque se não ganhar do Corinthians, é o Maracanã, não vai chegar nem no jogo contra o Bolívar. Ficou aquele papinho. E internamente, você acaba se cercando para tentar entender e vai falar com as pessoas. E o retorno que se tinha é, todo mundo entende que a coisa não está funcionando. Só que, ao mesmo tempo, também há um diagnóstico muito claro, se dizia, da comissão, que eles entenderam o que não está funcionando, o que foi proposto até ali. Acho até que esticou demais a corda, até 7 de maio, de um Tite que teve muita tranquilidade, uma tranquilidade até então inédita para um Flamengo, porque o Flamengo das últimas temporadas é Mundial, é Supercopa, é Recopa, tem sempre um jogo grande, tem sempre uma eleição. O Tite chegou tranquilo até a fase de grupo da Libertadores, até dia 7 de março que ele insistiu. Depois do dia 7, que tudo que a gente falou aqui hoje de Alan, de De La Cruz voltando para ser o segundo homem para jogar de frente, de Gerson vindo da direita para dentro, funcionando muito mais com medo que exatamente o ponta que o Tite tinha ali antes. O Cebolinha na dele, não precisando sacrificar para acomodar o Bruno. O Cebolinha é sacrificado no primeiro tempo contra o Palestino, vai para a direita, que não é a dele, para acomodar o Bruno na esquerda, que não funcionava, né? Nem o Bruno próximo do ataque. Então, a partir dali tem uma mudança, que é exatamente isso. O De La Cruz chegou a fazer do Arrascaeta. Ele caindo entre linhas de costa, que já tem uma certa dificuldade para girar ele. O De La Cruz começa a jogar de frente, o Alan vem bem, porque o Pulgar está machucado. O Gerson já fazia da direita para dentro. No jogo contra o Corinthians, não é nem o Arrascaeta ainda, que para mim eu acho que merece um tópico de consideração de debate que não está bem. Era o Lohan, foi muito bem ali contra o Corinthians, depois o Arrascaeta no jogo seguinte. Então, a partir dali é um outro trabalho para mim. E esse trabalho, eu olho para ele acreditando que pode ter uma perspectiva melhor do que foi o trabalho até o jogo contra o Palestino. Então, se o Flamengo, que tem que evoluir sim, e que pode pensar o que vai fazer a janela com o dinheiro do Fabrício Bruno. O lance para mim hoje, o Calçade lembra, o lance do Davi, se eu não me engano foi o Calçade ou o Pedro, não sei se foi o Zinho, que sinalizou que o Davi sinaliza que tinha um caminho ali pro Tite, né? Na faixa lateral. O Davi quase pede para ir fazer ali o corredor. Aquilo ali é didático, tá faltando alguém ali. Com janela, com tudo mais, eu acho que a perspectiva ela pode ser interessante. Não é que a temporada é boa até aqui, só que do recorte do Palestino depois, onde se identificou o que não estava bem para cá, você tira o cansaço ali, acho que tem que se pontuar, a oscilação do jogo contra o Amazonas. É um Flamengo que ele está te dando um pouco mais de sinalização positiva do que deu até o jogo ali com o Palestino. A questão é a consistência, né? Porque se a gente pegar o recorte do ano, da temporada, a primeira ideia do Tite para esse Flamengo era um Flamengo sem um ponta pela direita. Era o De La Cruz na direita, o Gerson jogar por dentro. Aí o Flamengo não começa da melhor forma, o Gerson se machuca, aí o De La Cruz por dentro, com o Luiz Araújo na ponta, o Flamengo faz o Campeonato Carioca muito forte. Mas sempre entra a ponderação, que era o Campeonato Carioca. Vem os jogos mais competitivos depois do estadual, já de maneira concomitante com a Libertadores, e esse modelo se mostra engessado, estagnado. O Flamengo não conseguia evoluir. Então ele volta para a ideia original, mas invertendo o Gerson com o De La Cruz, usando o Gerson na direita, onde ele usou quando ele chega no Flamengo, né? Em outubro do ano passado, quando o Tite chega, o Gerson joga pela direita e joga bem. E o time responde bem. A questão é, se ele vai responder bem de novo, como havia respondido a primeira mudança, em algum momento voltar a ser previsível dentro do olhar dos adversários, ou se ele vai conseguir ser constante nessa evolução. E eu acho que isso passa por uma questão fundamental também na temporada do Flamengo. Porque ela é tática, né? Evidentemente, o trabalho demora para andar, mas ela é física, né? O Flamengo perde muitos desses jogadores importantes nesse começo de temporada, cada um volta num instante, cada um num estágio físico. O Flamengo teve muito pouco os seus melhores jogadores do meio-campo no 100%, todos eles na mesma fase. E agora vem Copa América, um fica fora, outro... Sabe quando é que esse grupo vai voltar, é um ponto central para esse trabalho andar de maneira mais perene, ou para o Tite ter a oportunidade de fazer o trabalho andar de maneira mais longeva. Você agora pega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas em que você vai ter esse cenário que o Zupac citou.
se não vai ter esse grupo reunido ali, Exato. ganhando rodagem, ganhando entendimento, aquela coisa de estar quase no piloto automático. Sim. Agora parece que a coisa está minimamente encaixando. Semana que vem já não estão juntos. Já não estão juntos porque já vai ter Copa América. Só né? De La Cruz e Arrascaeta já não estão. Então, assim, isso já... E vai ser necessário jogar e competir. O Calçade chamou, vou dar prioridade para ele, que daqui a pouco o Calçade tem que deixar lá o Maracanã, porque daqui a pouco as luzes vão apagar. Eu passo para você. Vai lá, Calçade. Eu tô vendo aqui o Alberto Gameiro, o que ele tá, a coletiva dele, o que ele tá explicando, né? Inexplicável. Pro time que tá numa crise violenta. Eles aqueceram 40 minutos, meu. Eu falei, nossa, esses caras não vão conseguir andar, né? Tanto que eles aqueceram. Mas tem um lado aí que é do futebol, aí vale para todo mundo, né? Só do futebol brasileiro, mas... de hoje até a volta da Libertadores, a gente está falando das oitavas, claro que a gente vai ter o sorteio agora, semana que vem, então todo esse período que eu vou citar, nós vamos conviver com os próximos adversários dos clubes brasileiros. São 75 dias até voltar a Libertadores. Temos junho inteiro, julho inteirinho, volta lá na segunda semana o jogo de ida, segunda semana de agosto, o jogo de volta na terceira. Então, assim, é uma eternidade, né? No futebol sul-americano, especialmente no brasileiro, 75 dias para o bem e para o mal é uma eternidade. Você pode ter uma equipe completamente diferente, ela renovada, pode acontecer, porque vem janela, o Flamengo, ao que tudo indica, já vai perder um jogador, que é o Fabrício Bruno. Como é que vai ser? Fica do jeito que está, contrata jogador, e pode vir um lateral. Como é que o Flamengo vai lidar com isso? Então, é preciso melhorar o rendimento da equipe, em alguns momentos ser mais contundente, né? Circular bem a bola. O Flamengo tem passadores maravilhosos, De La Cruz, o Gerson, Arrascaeta, e um finalizador que está iluminado, que é um cara que pode levar a equipe bem à frente na Libertadores. Mas muita coisa pode mudar para o Flamengo e para os seus adversários até a volta da Libertadores da América. Pode falar, André. Não, é só a constatação de que o Flamengo vai ter que se virar para continuar melhorando e competindo sem os seus principais jogadores. Isso já se sabia há muito tempo, mas vai chegar essa realidade agora, em que já se sabe que o Flamengo está classificado na Copa do Brasil, na Copa Libertadores, perdão, e o Campeonato Brasileiro vai prosseguir de um jeito ou de outro, com outros times afetados, mas é complicado, né? O que vinha sendo feito, de certa maneira, naquela semana decisiva, Corinthians e Bolívar, em que, sei lá, um empate no Maracanã poderia ter um efeito devastador, a comissão técnica poderia não estar aí mais. Tá? Agora vai chegar o pior. É agora o pior. Não passou o pior. O pior é agora, porque o elenco vai ser muito modificado e a exigência, a cobrança vai continuar. Vamos lá, vai perder Arrascaeta, vai perder De La Cruz, vai perder Vinha, vai perder Pulgar, Varela. Tem 5 já. O Evanilson na seleção brasileira, ele vai ser avaliado. Não se sabe se pode ser cortado. O Pedro é uma possibilidade no rodada do Eval. O Fabrício Bruno vai embora. Vai embora. Daqui tem 6, podem ser 7. E a gente está falando de titulares, certo? Sim. O Garo hoje não é titular, o Alan está voltando, mas era titular até... Do meio campo titular vai ficar o Gerson. O menor problema talvez seja o Alan. Com o Lucas sentiu lesão, exatamente. Vinha vai para a seleção, fica sem lateral. Sim, então é o impacto. Olha... Tem como. O Tite vai falar daqui a pouquinho, já está chegando lá, terminou a coletiva. O Gameiro acabou de explicar. Eu não sei se ele explicou, se ele convenceu alguém. Meia hora, ele convenceu. Quando fala muito, dá bom dia para cavalo, né, essa história? Talvez ele esteja se explicando pela crise lá, não pelo jogo de hoje aqui. Exatamente, que o jogo de hoje foi desastroso da equipe do Milionários. Só uma coisinha aqui antes do Tite, e se o Tite nos interromper, eu volto com o assunto depois. Você queria falar do Arrascaeta, né? Tem um tópico aí, Arrascaeta. Questão física, técnica. Brevemente, até porque o Tite pode pintar a qualquer momento para passar depois a gente traz o assunto de novo. Falamos de 4 jogos, né? Corinthians, Bolívar, Amazonas. Isso. E hoje Milionários. Desses 4 jogos, você teve um bom momento de alguém que fazia aquela função ali, e não foi com o Arrascaeta, foi com o Lohan contra o Corinthians. Depois você tem 3 jogos com bom funcionamento desse meio campo, não contra o Amazonas, mas os 2 da Libertadores, Bolívar e Milionários. Passam por outros nomes, não pelo nome que quase sempre estava posto sobre a mesa, que era chover no molhado. Apesar de tudo, o Arrascaeta é bem. Quando o time não é bem, o Arrascaeta é bem. Quando o time é bem, o Arrascaeta é melhor. O Arrascaeta não vem bem.
Tempo. E acho também que já é algo que o Tite deve estar monitorando. Tem um menino como o Lohan para fazer ali exatamente. Não sei se o Tite vai alterar alguma questão de funcionamento do time, mas mantendo o que ele fez nos últimos 4 jogos, o Lohan faz do Arrascaeta. Não precisa, talvez, mexer muito. Agora, é preocupante porque o Arrascaeta, desde o ano passado, quando ele volta da Copa do Mundo, sempre existia um ponto de interrogação. Era para ter feito uma cirurgia que não fez, não corrigiu, estava sempre prejudicando, ficou quase 45 dias fora ali por volta de abril, depois um pouco mais à frente, época de mata-mata de Libertadores, aquela coisa, vai voltar, não vai, mata-mata de Copa do Brasil, também teve lesão. Hoje ele não passa pelo melhor momento físico e técnico dele. Você lembra então, no outro ano, na final contra o Palmeiras, que ele ficou uns 40 dias também parado, a questão física dele é sempre uma preocupação. E a volta de lesão sempre demanda um tempo maior para ele. Esse funcionamento todo, o quarteto do meio de campo que a gente falou, passa muito pelo Alan, fazendo muito bem a dele, não tinha ainda talvez despontado no Flamengo. De La Cruz, esse se chovendo molhado. O Gerson, mas não passa pelo Arrascaeta. Hoje até um pouco, passa muito pelo Cebolinha, nessa era Tite, hoje não passou tanto. Acho que muito pelo jogo que não aconteceu ali pela esquerda. O Pedro, 21 gols, se eu não me engano, 27 jogos. 27. Agora, o Arrascaeta, que sempre é aquela coisa que fica meio óbvio falar, tem um ponto de interrogação ali. Mas hoje um pouco mais ligado. Até o gol do Pedro sai de uma pressão inicial do Arrascaeta. Ele tenta finalizar mais fora da área, tenta participar um pouco mais, embora a fase técnica não responda. Então, eu vi um Arrascaeta um pouco mais voluntarioso. Mas eu vejo também que há no funcionamento do Flamengo, principalmente no funcionamento anterior com 2 pontas, uma maneira de jogar que não favorece tanto um meia com as características dele. Então, o jogo do Flamengo deixou de ser associativo por dentro. E hoje a gente já percebe mais com a incorporação do Gerson. Muito perto dele, né? Exato. O Gerson chegando mais, o De La Cruz enxergando o jogo de trás. A tendência é que o Arrascaeta cresça de produção. Mas eu concordo com o Pedro. Não é uma boa temporada do Arrascaeta. Tecnicamente falando, ele está abaixo do que já jogou no Flamengo e há funcionamento do time, a parte do atleta. Eu vejo que as duas coisas podem confluir se o time passar a jogar mais por dentro, ter mais gente no meio e, ao mesmo tempo, o Arrascaeta conseguir, nesse momento, uma resposta física melhor. Para eu poder liberar o Calçade, que daqui a pouco tem Tite, queria ouvir o Calçade também sobre o Arrascaeta. Bom lembrar que o Arrascaeta não terá descanso, né, Calçade? Tem a Copa América aí que a gente acabou de citar. E ele quase nunca tem descanso. Quase nunca. Esse é um ponto importante, né? Assim, como é que os jogadores vão disputar a Copa América, até onde vai ser, no caso do Arrascaeta, a seleção uruguaia, pode ser que ela avance bastante e desfalque muito o Flamengo e também tem uma sequência aí de muitos jogos, né? Com pouco espaço, mas é algo que ele já está acostumado. Então vamos ver o que será o Flamengo e os outros também, vale para todo mundo. O que as equipes, como elas estarão para as oitavas de final. Pois bem, pessoal. Tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que hoje, diante da sua torcida no Maracanã, venceu o Milionários por 3-0, né? Gols excepcionais para Pedro, que marcou 2 gols e teve o gol contra, né, do jogador do Milionários, mas o Flamengo venceu. Desta vez acredito que o Flamengo venceu e convenceu, né? É o que estava faltando nesse time do Flamengo na Libertadores. O Flamengo que não conseguia encantar. E acredito que hoje, diante da sua torcida, o Flamengo jogou muito bem mesmo, né? Então, infelizmente teve um lance à parte, que foi a expulsão do Bruno Henrique. Infelizmente a gente sabe, né? A gente sabe que ele não é um jogador maldoso, mas infelizmente chegou tarde e quase quebra a perna do jogador adversário. Foi expulso, mas isso aí não apaga, só mostra a grandeza da torcida do Flamengo, que apoiou o jogador, né? Aplaudindo. E é isso. O Flamengo venceu bem, né? Passa para a próxima fase e agora é esperar o sorteio aí, né, da próxima fase para ver quem o Flamengo vai enfrentar na próxima fase da Libertadores. E vocês, o que é que vocês acham? Gostaram? Curtiram o jogo de hoje? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!